Queridos, abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sei que já falou, né? Queria só que você me cedesse um pouquinho da sua atenção aí por alguns minutos. Amém. Jó, capítulo 38. Quinta-feira tivemos um churrasco até hoje, né, filha? Misericórdia, meu Deus. Hein, Jailson, entramos na carne. Ainda bem que tinha sorvete, outras coisas além da carne. Formidável o amor que vocês têm por esse negócio. Verdade, assim, eu aprendo muito com você, Roger, de coração. Eu vejo assim, o quanto uma esposa santifica o marido, né? O quanto as coisas são apaziguadoras no lar, quando tem uma esposa sábia. Que Deus conceda a vocês essa graça de continuarem unidos até que a morte os separe. E que essa morte dure. Fique com muita preguiça de vir. Amém. Jó, capítulo 38. Graças a Deus. Jó 38, 6. E quanto aos seus fundamentos sobre os montes, e quanto aos seus fundamentos sobre os quais foram assentados? Quem colocou a angular, a pedra fundamental, enquanto os luzeiros matutinos como a alva, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Na narrativa de Jó com Deus, teve um momento interessante. Eu considero assim o momento mais interessante do livro de Jó, é quando ele deixa de ouvir a voz dos homens para ouvir a voz de Deus. Isso só vai acontecer depois do capítulo 38 aqui. Aí um fala, o outro fala, e o outro fala, são os quatro amigos de Jó. No final, Deus fala, ei, pera cá, é hora de eu falar com você. E quando Jó começa a ouvir a voz de Deus, naturalmente o nível de entendimento da conversa, o nível de fala do diálogo, ele pega assim um outro patamar. Até então era alguém tentando se justificar ou tentando encontrar o motivo dos seus erros, das suas falhas, alguém acusando, alguém se defendendo. Mas quando Deus fala, a Bíblia diz que Jó se cala para ouvir a voz de Deus. Ele fala, olha, o assunto está muito alto, certo? Eu tenho entendido então, assim como Deus falou nessa palavra, assim, e quanto aos fundamentos sobre os quais foram assentados, falando sobre o mundo, sobre as coisas, tem coisas que, quando eu era criança, eu imaginava, Eli, que o dia só amanhecesse se a gente dormisse. Se não dormisse, não amanhecia o dia. Quando a gente é criança, a gente tem uma visão muito pequena de mundo. Né? Se não dormir, não amanhece o dia. Tinha que dormir. É uma visão muito pequena de mundo. Aí quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Aí você para para pensar, meu Deus, como é que os astros estão postos em determinado lugar do universo? Alguns deles foram colocados para ficar de maneira fixa, como os sols, as estrelas. Outros para se colocar de maneira em movimento, como os planetas, orbitando geralmente no entorno de uma estrela. Outros são colocados de maneira em movimento, como os meteoros, as muitas formas que se movimentam no espaço sideral. Como é que acontece tudo isso de maneira ordenada e o universo, como uma plataforma, continua se expandindo a cada dia, com buracos negros que se abrem, você entra numa dimensão, sai noutra, assim, como é que tudo isso acontece? Como é que a gente imagina, né? Tipo assim, eu estou aqui falando, eu tinha uma imagem legal, quando a tiazinha estava lá em Israel, eu acordei para orar umas 4 horas da manhã, mais ou menos 3 para 4 horas de madrugada. Aí eu olhei pela janela, tirei a foto de uma parte da lua, a lua estava metade dela olhando para o lado. E a tiazinha lá em Israel, na mesma hora eu mandei a foto para ela tirou a foto da outra metade da lua. Então, quando eu juntava, dava 2 metades, 2 visões da lua completa.
Como é que a gente consegue viver tudo isso assim, de maneira tão equânime, tão fantástica, sem entrar em desordem? Na verdade, se nós nos movimentarmos alguns metros a mais para o lado do Sol, nós temos um verdadeiro colapso no nosso sistema aqui na Terra. Se a Lua se aproximar alguns metros a mais do que o que ela fica da Terra, nós temos catástrofes enormes sobre a Terra. Como é que gerencia tudo isso? Eu imagino que todas essas organizações foram feitas através de fundamentos. Deus foi estabelecendo os fundamentos maravilhosos, certo? E a nossa vida, então, para nós ampliarmos o entendimento, ela só dá certo se nós tivermos alguns fundamentos que nos possibilitem agir de maneira coerente. Sendo que, se nós não os fizermos com os fundamentos corretos, por mais que nós nos empenhemos, ou nos apliquemos em algo, ou sejamos bons em alguma coisa, mas no final sempre vai dar errado. Por quê? Por causa dos fundamentos. Os fundamentos foram errados. Se você pegar um prédio, por mais alto que seja, agora aqui em Fortaleza estão começando a surgir arranha-céus de verdade, né? Prédios muito altos. E você vê ali aquele prédio enorme, ele passa, sei lá, uns 3 anos, 2 anos, crescendo do solo para cima, e uns 3, 4 anos crescendo do solo para baixo, procurando uma fundação, usando o material adequado, trabalhando com os fundamentos corretos, para que amanhã ou depois esse prédio não venha ruir. Isso é muito forte. Então, quando você não tem a sua vida guiada pelos fundamentos corretos, pelas fundações certas, qualquer um de nós é como um barco à deriva, um barco à vela à deriva em alto mar. Ele fica à mercê do vento. Isso é muito complicado, né, pastor Anildo? Um barco à vela em alto mar, fica à mercê do vento soprar, e tem que saber guiar muito. Não é como um barco a motor que você pode acionar ele e ir contra o vento. O barco à vela é um negócio muito complicado para pegar a velocidade certa, para ir para o rumo certo. Muitas vezes tem que fazer uma curva enorme para chegar no destino, porque... E agora imagine ainda, piorando ainda mais, se esse barco à vela perder ali as suas... Como é que chama, pastor Iranildo, aquelas hastes? Mastro, perder os mastros e ficar totalmente à deriva. Uma pessoa que age na sua vida sem os fundamentos corretos é como um barco em alto mar, um barco à vela, sem os mastros, sem a possibilidade de levantar as suas velas. Fica realmente à mercê da sorte, à mercê de alguma coisa que venha salvá-los. Fundações falam de princípios. Então, quando a gente fala de princípios, são princípios universais que, uma vez estabelecidos, podem ser seguidos por nós aqui nessa igreja, ou por qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar, os princípios sempre serão os mesmos, e as consequências dos atos sempre serão as mesmas, sempre são iguais, tá certo? E poucas pessoas, por exemplo, tiveram entendimentos tão grandes sobre princípios quanto foi Jó. Ou os filósofos, e quando eu falo dos filósofos, eu não ignoro, por exemplo, as filosofias, porque elas são base para o conhecimento. A dúvida é base para o conhecimento. E a Bíblia não poderia ser um livro completo se faltasse, por exemplo, essa ideia da poesia, da filosofia, essa ideia do abstratismo. E o livro de Jó é o livro poético mais bem escrito em toda a história da humanidade. Porque geralmente no livro poético, tem um embate entre o opositor, né, e o antagonista, entre duas pessoas, entre o ator e o opositor. E Jó não. Em Jó, o inimigo só aparece 2 vezes, quando fala com Deus, ali no relacionamento entre ele e Deus, e como Jó aparece só uma vez de costas. Jó, em momento algum, teve um embate com Satanás, e mesmo assim a narrativa é muito, muito empolgante. E claro, nessa narrativa nós percebemos muito claramente quando ele fala dos fundamentos, tá certo? Então, como muitos já sabem sobre as narrativas, a gente entende que, embora a história de Jó seja acompanhada de sofrimentos e tal, mas ela muda radicalmente quando Deus passa a falar com ele, e Deus passa a dizer, olha, se você tivesse, eu vou parafrasear, se você tivesse entendido os fundamentos corretos, do porquê de você estar passando por essa situação, você com certeza teria passado de maneira diferente. Se você entendesse o que estabelece a terra, como é a minha preocupação por arrumar a terra e as coisas, com certeza o seu nível de entendimento sobre o seu sofrimento teria sido amenizado, ou pelo menos teria sido olhado com uma maneira diferente.
Se você tivesse estabelecido os fundamentos corretos. Então, olhando para Jó, agora olhando a verdade de Jó e olhando a coisa da Bíblia assim como verdade, quais são ou quais seriam ou quais são os fundamentos que eu considero como essenciais para a nossa vida? Quais são os... nós tivemos na empresa da irmã Sheila, está aqui não, né? Sheila. E lá eu falei com ela, lá para os funcionários, foi quinta, não foi? Essa semana agora, dia 23, se não me engano, 24. 24 foi ontem. Quinta-feira, no jantar de 22 e 23. Despedida do funcionário, a gente esteve lá. Eu falei com ele sobre a coisa mais importante da empresa. Alguém falou, eu acho que a coisa mais importante da empresa são os relacionamentos entre nós, funcionários. A coisa mais importante numa empresa seja o amor. Ou tiveram várias sugestões das coisas mais importantes, de limpeza, de organização, de tudo. Eu falei, olha, tudo isso é bom. Entretanto, o mais importante numa empresa é a área comercial. Claro que é a área comercial. Né? Imagina a tua empresa sem vender, Roger. Sustenta todo mundo? Não vende. Tem que vender. A área comercial. Então, da mesma maneira... Claro que nós temos vários fundamentos para a nossa vida, sobre os quais nós devemos nos guiar. Mas, segundo a Bíblia, quais são os grandes fundamentos que nós não podemos, em momento nenhum, desprezar? Tá certo? Quais são? O primeiro deles, que eu queria conversar com vocês, assim, o primeiro deles é o amor. O amor é o fundamento, é a fundação que traz equilíbrio nas relações. Uma relação onde não existe o amor. Uma relação onde não é orientada pelo amor. É uma relação que ela é muito complicada de viver. 1 João 4, versículo 15. 1 João 4, 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus que Deus tem por nós e nós confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós, semelhantemente, somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama o seu irmão, e quem vê, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Claro que quando a gente fala em amor, a gente pode expandir esse leque de maneira muito grande. E talvez o texto mais famoso da Bíblia que fala sobre amor é 1 Coríntios capítulo 13. Mas, de maneira assim, bem aplicada, um amor que não pode faltar no nosso leque de amor. As nossas preferências de amor. Que é importante, é o amor a Deus. Em hebraico é Avá Lakadosh Baruch Hu, amor a Deus. Não há virtude maior do que uma pessoa que tem o amor a Deus. E o amor a Deus, ele é a base de todo serviço divino. Na verdade, o amor a Deus é o princípio, é a base do cristianismo, é a base da vida de qualquer pessoa. Quando você tem o amor de Deus à frente, o amor, amar a Deus, é um dos 613 ordenanças, mandamentos do Antigo Testamento, e também é a essência do que Jesus falou na sua mensagem, e a suma do que os apóstolos pregaram, tá certo? E o amor, ele é a forma, o amor a Deus é a forma que tem de você chegar a dele. Não existe outra maneira, certo? Porque quando o Senhor falou sobre o amor, amar a Deus,
Claro que eu posso amar a Deus com as minhas ações, com as minhas atitudes, mas quando eu falo em amar a Deus, a primeira coisa que me vem em amar a Deus é o meu pensamento acerca dele. Então, é um mandamento que fala muito do pensamento. Então, mandamentos que envolvem a força do pensamento, eles são bons de ser praticados continuamente. Por quê? Porque nós nunca paramos de pensar. A gente sempre está pensando em algo. É por isso que é necessário que o nosso pensamento seja tirado, seja expurgado dele tudo aquilo que é ruim. O apóstolo Paulo até fala sobre isso. Aquilo que é ruim, que não acrescenta, que não é bom para as relações. Você expurga isso dos seus pensamentos e naturalmente a sua mente fica mais fácil de entender ou de pensar sobre o amor de Deus. É natural que você ame uma pessoa que lhe queira bem, que lhe faça bem, que lhe restituiu algo que você perdeu, que salvou a sua vida, que fez algo por você, tá certo? E naturalmente, foi Deus que implantou em nosso coração esse amor pelas pessoas e naturalmente esse amor também por Ele, porque não existe outra forma de nós colocarmos o amor de Deus, de nós por Ele, a não ser quando nós entendemos que o amor dele por nós é maior do que o nosso amor por Ele. Por quê? Porque Ele fez e faz sempre muito mais. Eu estava falando com alguém ontem, ou não lembro, acho que era com o Normando, que a gente tem que ter muito cuidado no reino de Deus, para não deixar que o inimigo ministre no nosso coração alguma coisa que seja contrário, porque Deus começa a mudar tanto a nossa vida, nos cobrir de tantas bênçãos em todas as áreas, você tem que se afastar daquelas bênçãos de Deus. Eu sei que isso é legal, mas eu prefiro amar o Senhor. Não é pelo que o Senhor me faz, é pelo que o Senhor é. Não é pelo que o Senhor me dá, é pelo que o Senhor me proporciona como pessoa. É um amor que nos constrange quando nós vemos esse amor atuando de maneira forte. Davi, que foi um homem que nos ensinou muito sobre amar a Deus, no Salmo 150, versículo 6, ele diz o seguinte, olha, que todos os seres vivos louvem o Eterno, louvado seja o Senhor, aleluia. Quando ele fala que todos os seres vivos louvem, na verdade, ele está falando da alma. Eu falei essa semana, eu falei umas 2 ou 3 vezes essa semana sobre 3 tipos de almas. E uma delas é a Neshama. Eu falei num culto aqui, se não me engano. Então, quando Davi falou aqui que todos os seres vivos louvem, na verdade falou que todas as almas, que todas as Neshamas louvem ao Senhor. Porque, na verdade, a interpretação correta desse texto é o seguinte, que todas as Neshamas louvem ao Senhor por causa da Neshima. Neshima em hebraico é respiração. Neshima, respiração, Neshama, alma. Que todas as almas o louvem por causa da liberdade, da alegria que Ele nos deu em respirar. Então isso é muito profundo, tá certo? É possível alcançar o mais alto nível de amor quando se adquire uma incomparável virtude em servir a Deus, sem esperar o quê? Sem esperar recompensa. Por exemplo, veja quanta honra um rei humano pode dar aos seus serviçais que trabalham para ele, tá certo? Quanto mais Deus tem a nos entregar, a fazer por nós, quando nós sirvamos com o coração verdadeiro. Muito mais do que os homens podem nos dar, muito mais. Tá certo? Então, naturalmente, quando nós pensamos dessa maneira, apreciamos o que Ele pode fazer por nós de maneira insondável, a gente passa a amá-lo de maneira muito forte ainda. Um outro tipo de amor também que se aplica nessa nossa relação com Deus, a gente pode chamar de amor de exaltação, tá certo? É que a pessoa sábia ama a perfeição e ama a Deus porque Ele é perfeito. Quanto mais você se dedicar no estudo da Bíblia, no conhecimento da palavra, quanto mais, não apenas ler, todos os anos nós lemos a Bíblia, não apenas ler. Quanto mais você se dedica em estudar a palavra, em investir horas do seu tempo estudando a palavra, procurando algo a respeito, lendo algo a respeito, se envolvendo com aquilo ali, você naturalmente vai descobrir mais de Deus e vai ter mais chance, mais oportunidade de amá-lo verdadeiramente, porque você estará
conhecendo Ele como de fato Ele é. Então, é um amor que se origina da inteligência. Eu vou amar a Deus, não porque, fala da nem chamar, não porque, mas porque eu descobri que Ele é perfeito. Eu descobri que tudo que Ele faz é maravilhoso. Eu descobri, e quanto mais eu descubro, quanto mais eu me empenho, quanto mais eu me lanço nisso, mais esse amor vai ficando forte. Entretanto, se eu não tenho um contato com a palavra, se eu não tenho contato com a Bíblia, se eu não leio algo a respeito, quanto menos eu tenho contato com a palavra, com a expressão verbal de Deus para a minha vida, o efeito contrário também é uma realidade. O meu amor por Ele vai esfriando, esfriando e vai esfriando, até que se origine aí o pecado, até que mingue completamente. Tanto o amor quanto o temor podem crescer a partir de coisas mundanas. Por exemplo, se você gosta muito de algo deste mundo, reflita. Por exemplo, se amo tanto as coisas insignificantes e efêmeras, devo amar a Deus, a fonte de todas as coisas, de todas as boas coisas da vida, ainda mais. Se você ama tanto, sei lá, o seu carro, coisas que são efêmeras, sei lá, coisas que, se você aplica o amor, ou no seu trabalho, qualquer que seja, se você aplica o amor tão forte naquilo ali, então o meu amor por Deus pode ser ainda mais forte do que o amor que eu sinto por essa coisa. Tá certo? Porque a partir daí você estará livre, por exemplo, do amor pelas coisas materiais. E não há nada que vai impedir você de amar a Deus. Tá certo? Outro raciocínio é da seguinte maneira. Se eu tenho tanto medo de algo, por exemplo, Jesus falou sobre isso. Eu tenho tanto medo de enfrentar uma enfermidade. Eu atendi um rapaz esses dias, ele tinha muito medo da morte por causa das mortes que estavam tendo na época do coronavírus. Então ele vivia assim, apavorado. No consultório ele tremia, ficava transtornado, com medo da morte. Claro que se nós olharmos, tem coisas que nos dão medo e a gente fica com receio de entrar naquilo ali. Então, numa analogia bem lógica, se algo nesse mundo me provoca medo, me provoca assim ao ponto de eu respeitar os limites, maior deve ser o meu temor a Deus, porque Jesus falou sobre isso, não temam os homens que podem apenas matar vocês, mas temam a Deus que pode, além de matar, lançar vocês no inferno. Então, o meu temor a Deus, que é um amor reverente, se torna ainda mais forte quando eu analiso dessas maneiras, porque quando eu trago para a esfera humana, fica fácil de eu entender. Eu amo tanto alguma coisa, eu amo tanto isso. Eu conversei com um homem esses dias, algum tempo atrás, ele tinha um filho que era doente. Eu tinha feito várias cirurgias. E ele me falou, ele era aqui da igreja, ele falou, pastor, eu vou precisar sair da igreja, eu vou dedicar ao meu filho, porque eu amo muito meu filho, ele está enfermo, eu preciso me dedicar muito a ele. Eu sei que se eu me desobrigar das obrigações que eu tenho aqui, eu vou ter mais tempo para cuidar dele, vou ser mais pai, vou amar mais. Falei, mas isso não é correto. Você não pode colocar o amor ao seu filho na frente do amor a Deus. Não, mas eu recebi dele uma ligação esses dias, passado já algum tempo que ele saiu aqui da igreja. Quebrado, falido e o filho continua doente. Então, se eu amo alguma coisa muito forte, ao ponto de me estremecer, mais forte ainda pode ser o meu amor por Deus, ao ponto de me revolucionar completamente. Tá certo? Então, o nosso grau de amor a Deus depende da expressão do nosso comprometimento com o quê? Com o estudo da Bíblia, com a sua entrega completamente nesse estudo de corpo e alma. Tá certo? Quando você estiver tão feliz em observar a palavra de Deus, como estaria se houvesse descoberto, por exemplo, um tesouro? Quando você estiver preocupado por ter desperdiçado um momento que seja sem estudar a Bíblia e no cumprimento das suas ordenanças, você terá alcançado o nível apropriado de amor ao Criador. Ah, mas eu passei alguns tempos aqui no celular vendo alguma coisa, não trabalhando, vendo bobagens. Ou eu passei 2 horas, 3 horas assistindo um filme. Isso é muito radical. Eu estou falando de quem ama. Biel, você quer passar num concurso.
a tua aprovação no concurso tem uma relação muito forte com a qualidade do seu estudo. Muito forte, é uma relação quase que direta. Se você for relapso no estudo, não reclame de Deus se você não aprovar. Se você não for aprovado. Não tem uma relação? Você bem me fala dessas coisas, tem uma relação muito forte. Então tá bom. Se na minha vida eu me permito ficar 2 horas, 3 horas, assistindo uma... Eu ia falar um palavrão. Por que eu não me permito pegar aquele tempo e parar e estudar a Bíblia? Por que eu não me permito aquele tempo de parar e ler algo que vai me acrescentar alguma coisa na minha mente? Por que eu não mudo aquela situação em vez de... Quando eu... O meu amor a Deus, ele é muito expresso com a minha vontade em ficar perto dele. Em estar perto dele. Em ouvir a voz dele, ouvir a direção dele para determinada situação ou decisão que eu tenho que tomar. Mas, naturalmente, se eu me desvio e fico tanto tempo vendo bobagem, eu não posso reclamar que eu não amo a Deus, que de fato eu não estou amando Ele. Eu tenho entendido cada vez mais forte que a minha relação de amor com Deus não está na minha manifestação de ajuda às pessoas carentes, entregar presente de Natal, dia 24, 25, em fazer cestas básicas, e nós fazemos isso, mas não está nisso. Está no apreço que eu tenho pela palavra dele, pelo que ele me comunica. Quanto maior for o meu apreço à palavra, maior é a minha demonstração de amor a ele. Muito mais forte. Então, a gente precisa ter isso muito claro, tá certo? Seja ávido, por exemplo, em observar a palavra de Deus. Mesmo que isso, por exemplo, incorra em alguma perda material. Você está demonstrando o seu amor por ele, e ele é maior do que todas as suas posses. Seja ávido pela palavra. Ao suprir as suas necessidades mundanas, tenha em mente que elas têm como propósito único de te ajudar a servir a Deus. Todas as suas atitudes devem ser devotas aos céus. Provérbios 3:6. Provérbios 3:6. O que diz um grande sábio? Diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece, ou seja, coloca Deus, conhece Deus com todos os teus meios. Conheça Deus com todos os teus meios, ou reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Coloca Deus em todos os seus meios, e à medida que você for colocando Deus em todos os seus meios, caminhos, decisões... Uma das coisas que você está falando, né, filha? De Davi, que a gente fica constrangido, é que Davi, ele ia para determinado lugar, uma guerra, falou: Senhor, é para eu ir para esse lugar? Eu devo ir? O Senhor quer que eu volte? Deus falava: vai, você vai conquistar, ou volte. Uma dependência muito forte de ouvir Deus falando. Mas, e como é que eu faço para ouvir Deus falando hoje? A Bíblia diz que antigamente Deus falou pelos profetas, pelos homens, pelos reis. Agora, recentemente, ele fala pelo seu Filho. E a vontade expressa no Filho está escrita na palavra. Então, o que o escritor diz? Coloca o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece Ele em todas as tuas veredas, em todas as suas estradas. E Ele endireitará as tuas veredas. E naturalmente isso é um grande princípio da Bíblia, ou seja, mantenha-se consciente disso. E você nunca se afastará do caminho certo, tá certo? Existem muitos tipos de amor que nós temos no mundo, mas o amor a Deus é o mais importante. Segundo tipo de amor, o amor ao próximo. Em hebraico é avat atzmo. Amar o próximo, tá certo? Jesus falou também sobre isso, tá certo? O homem ama a si mesmo mais do que qualquer outra criatura no mundo e faz o que estiver ao seu alcance para preservar a sua própria vida. Entretanto, nós temos em nós duas inclinações, uma boa e uma má. Em hebraico é Yetz Hará, a má inclinação, ou Yetz Hatov, a boa inclinação.
E a má inclinação, por incrível que pareça, foi Deus quem colocou em nós para que nós pudéssemos, então, através dela, fazer as nossas escolhas para a boa inclinação. A má inclinação, ela prepondera sobre a boa. Mas por causa disso que Deus deixou em nós, a fim de que você possa meditar e falar, não, eu não vou fazer a minha má inclinação, não vou agir pelo Yetzer Hará, eu vou agir pelo Yetzer Hatov. Eu vou mudar completamente. Então, quando a gente fala do amor ao próximo, a gente está falando exatamente de fazer essas escolhas, tá certo? A pessoa inteligente sabe que deve procurar-se a si mesmo, medida com o seu corpo e a sua alma, de maneira inteligente, tá certo? Racionalmente falando, deve prezar sua vida mais do que o seu dinheiro. Aí um negócio interessante, assim, um pedaço de pão gerido com tranquilidade é preferível uma ceia opulenta, desfrutada em meio à discórdia. Isso é o quê? Amar ao próximo. É preferível se andar com pessoas que... O Jefferson, né, Jefferson? Roda o mundo todo, aí, Brasil todo, né? Ele fala, ó, eu estava lá no Pará, lá em lugar tal, as pessoas são mal educadas, mas quando eu chego na igreja, muda completamente. O amor ao próximo. Criar um ambiente de amor ao próximo. Então, um pedaço de pão ingerido com tranquilidade é preferível uma ceia opulenta desfrutada em meio à discórdia. Terceiro tipo de amor que nós vimos com muita clareza. O amor aos filhos. Em hebraico é Ahavat Rabanim Verrabanot. Os filhos são um presente de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus pode fazer conosco é nos dar filhos. E é também uma das nossas fontes de preocupação. Quando a gente vai casando, né, irmão? A gente pensa que vai diminuindo o trabalho, mas na verdade é outro nível de preocupação, não diminui. Né? Casou recentemente, muda a preocupação, não muda. Naturalmente, nós somos ensinados, cada um de nós, a amar muito profundamente os nossos filhos. E um outro tipo de amor é o amor conjugal. Em hebraico é Ahavta Ish Veyesh. Que é o amor entre o homem e a mulher, é algo muito poderoso. Então, um dos fundamentos mais importantes que nós precisamos ter para a nossa vida, uma das fundações que nos fazem ser humanos, é o amor. Se não houver, se não existir o amor, todas as coisas estarão completamente destruídas. Segundo fundamento, segunda fundação que eu acho muito importante, é a reverência. Reverência é o que nos torna aptos para aprender. Jeremias 5:22, tem um texto que fala, o Senhor falando para Israel, ele diz o seguinte, olha, porventura vós de fato a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor. Não temeis diante da minha presença? Afinal fui eu quem fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderá vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Entretanto, este povo tem um coração indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezaram. Observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam. Melhor seriam temermos Yahvé, nosso Deus. Afinal, Ele que nos dá chuva de outono e de primavera a seu tempo, e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas bênçãos de vós, e os vossos erros e delitos os privaram de todos esses bens. Eclesiastes 12:13. Agora que já disse tudo, eis a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, seja bem, seja mal. Não tem como nós vivermos uma vida na terra se não for de maneira reverente. Quem busca viver de maneira irreverente acaba arcando com as consequências da sua irreverência. O reconhecimento da grandeza de Deus deve ser combinado com o reconhecimento da sua insignificância. Quando pensamos no imensurável amor que nós recebemos de Deus, nós sentimos amor e temor e humildade e alegria.
A mais pura reverência a Ele emerge de imediato em nossos corações. As pessoas inteligentes, tá certo, costumavam meditar sobre a grandeza de Deus durante horas antes de iniciarem as suas orações. Reverência é dizer o seguinte: eu estou diante de um juiz. Eu estou diante de alguém que pode determinar essa situação. Eu estou diante de alguém que pode determinar o meu futuro, mudar as minhas escolhas, mudar-me completamente. Não há como eu me aproximar de alguém que tem tamanha autoridade de maneira irreverente. A essência do serviço a Deus é a intenção do coração, pois o Pai misericordioso conhece o que levamos em nossos corações. Por exemplo, nós devemos nos concentrar nas nossas orações, estudos, para aprofundar a nossa ligação com Deus e deixar que fluam naturalmente a reverência, o amor, a felicidade. Nós devemos nos elevar acima dos simplórios que criticam os outros, gesticulam no meio das orações e dos estudos para fazer comentários inadequados, tá certo? Nós devemos aumentar o nosso nível de inteligência mesmo, para saber que nós estamos diante de Deus. Não podemos ser ou nos portar de maneira irreverente, de maneira não adequada. Não é assim que nós funcionamos. O verdadeiro temor a Deus emana de um senso de reverência diante de sua insignificância e grandeza, seu poder, da sua perfeição. Esse tipo de temor nasce da sensibilidade, das atitudes de devoção do estudo da Bíblia. Muitas vezes, homens muito inteligentes, eles escrevem apenas 3 palavras que designam o seu relacionamento com Deus e sobre os quais eles vão permanecer: Deus, amor, temor. Eu não consigo me aproximar de Deus sem amor. Eu não consigo ficar com Ele sem temor. Deus, amor e temor. E as pessoas assim pegam pedaços de papel, amarram sobre si ou colocam em alguma parte, escrevem na agenda, marcam como a Dayana faz: Deus, amor e temor. Nós vivemos num tempo da igreja em que o temor está sendo completamente rasgado, a reverência sendo completamente destruída em nome de alguma coisa que não é de Deus, e aí Deus vai ficando cada vez mais distante, porque sabe que aquilo não é feito de acordo com a palavra, e não tem como permanecer num ambiente assim. Não há como. E no decorrer do dia, pessoas assim, eles olham constantemente. Está lá no trabalho, Deus, amor, temor. Está lá na igreja, Deus, amor e temor. Quando a gente se direciona para o culto, uma vez eu estava lá no Rio. Eu me equivoquei com o horário do voo. Eu realmente me equivoquei. Cheguei, o voo já tinha saído. Tinha saído, alguns minutos tinha saído. Meu Deus, eu perdi o voo, meu pai do céu. A partir daquele dia eu entendi que as aeronaves não nos esperam. Eu tenho que chegar com bastante antecedência, que a aeronave não nos espera. Quando nós nos direcionamos para o culto, para a celebração, para esse momento único na nossa vida, assim, quando nós nos desligamos de tudo para estar aqui, uma das formas mais inteligentes que eu tenho de mostrar reverência é chegando cedo. Marquei uma reunião com o governador, como é o nome dele? Isolda, governador Isolda. A reunião com o governador Isolda que eu vou participar é às 9 horas da manhã. No protocolo da minha reunião com ela, diga: chegue meia hora de antecedência. Espere ali. Quando a governadora chega, passa lá por trás, que fala: senhor Wanderley, hora da reunião com a governadora, que a governadora abre a porta, eu já devo estar lá para a reunião. Se eu me atrasei, não cheguei no horário, com antecedência no horário da reunião, eu tive problema para estacionar, eu tive problema
trânsito, alguma coisa, a minha reunião com a governadora será cancelada. Eu vou ter que entrar na agenda para guardar o próximo agendamento. Quem é a governadora Isolda? Isolda Sela? Isolda, né? Quem é a governadora Isolda perto de Deus? Não desmerecendo a nossa governadora, lógico. Mas quem é ela perto de Deus? Nós temos, domingo, 18 horas, uma reunião de oração aqui na igreja, de celebração ao Senhor. 18 horas. O meu grau de reverência, a minha demonstração mais simples de reverência, chega no horário. Tira um tempo de oração para rever a agenda do que você vai fazer, do que você vai orar, do que você vai celebrar, de como é que vai ser. Tira um tempo. Nós vivemos um momento em que a gente vai perdendo essas coisas, e a gente vai se perdendo no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho aprendido muito, querido, muito. Assim como eu perdi aquele voo uma vez, eu aprendi aquela lição que os voos não esperam. Eu tenho aprendido muito que o nível de conversa que eu tenho com Deus quando eu chego atrasado muda muito a qualidade. Muito mesmo. Reverência e amor a Deus, tá certo? Sentimentos que nos motivam a evitar o mal, a cumprir as suas ordenanças, a orientar todos os caminhos da Bíblia, quando eu tenho reverência. Isso foi na época da primeira Bíblia, primeira versão da Bíblia, Septuaginta. E a gente até lê a história da Septuaginta, como é que foi feita e tal. Na época foram selecionados 70 sábios, por isso que é o nome Septuaginta, 70 sábios. Esses 70 sábios, a missão deles era traduzir uma Bíblia da língua que estava, na verdade, o Antigo Testamento, da língua que estava do hebraico, não, completa já, do hebraico, do hebraico e do grego para o egípcio. Na verdade, eles usavam o grego, juntaram as duas versões numa só. Juntaram 70 sábios. Para ter uma coerência no texto, todos os 70 sábios tinham que concordar com aquela tradução. E todas as vezes que iam dizer o nome de Deus, Yahvé, eles se cobriam, escreviam Yahvé. Todas as vezes. Moisés estava no monte, lá em cima, tratando das coisas a nosso respeito com Deus. De forma irreverente, o povo se lascou, se deu na carnalidade lá embaixo. Quando Deus conversando com Moisés, falou: Moisés, eu ouço um barulho estranho do povo. Que barulho é esse? Não é de festa, é de alguma coisa. O povo tinha se desviado completamente por falta de reverência a Deus. Terceiro fundamento que eu considero muito importante. Miqueias 6:8. Miqueias 6:8, lá no finalzinho. Ó. E andes humildemente na companhia do teu Deus. Miqueias 6:8, a humildade. Andar humildemente na companhia do nosso Deus. A atitude do homem para com seu semelhante deve ser sempre regida pelos mais altos padrões de moralidade, e ele tem por obrigação empenhar-se em cultivar virtudes como devoção, a humildade, a compaixão e a tolerância. Para alcançar a virtude da justiça, precisa reexaminar regularmente suas atividades, bem como bem-sucedidas, e fazer o possível para aprimorá-las. E ainda salienta que a necessidade do estudo da Bíblia e sustenta a ideia de que todos devemos nos dedicar também ao estudo devocional da Bíblia. A humildade me faz parar e ouvir. Quem ministrou essa semana? João Evangelista. Quem mais ministrou essa semana? Me lembre aí. Quem foi dessa semana passada? O João foi o último, né? Abre aí para mim. Arthur Santana? Não. Essa semana. Hã? Só um pouquinho. Alguém fala para o meu nome? Arthur Normando. Cadê o Arthur Normando? Está aqui. Humildade fala de eu parar para ouvir o que Deus está falando para ele.
Eu me torno extremamente arrogante quando eu não disponibilizo um tempo para ouvir o que Deus ministrou no coração dele. Outra. A Lia Reis. A Lia tem respaldo para falar. A Lia está conquistando, está mudando toda uma situação lá no núcleo de José Walter. Ela não só falou, como ela demonstrou muitas coisas depois expressas no que ela está falando. Ah, mas é uma jovenzinha. Eu sou um incompetente para julgar alguém dessa maneira. Outro. A Vicky Evangelista. A Vicky Evangelista, ela esse ano sofreu uma metamorfose. 2021 a Vicky era que dava dó. 2022 eu vi que meu Deus, que mulher bonita, onde ela estava toda, parecia uma abóbora, de toda nova, tal, de novo. Gente, a Vicky carrega uma unção tão grande de alegria. Eu não conheço um ser humano aqui entre nós que não gosta da Vicky. Ela canta com graça, ela é amiga de todo mundo. A Vicky venceu agora o professor Jack. O professor Jackson sentou com ela, estudou, venceu a dificuldade que tinha de fazer o ensino médio, completou o ensino médio, agora vai para a faculdade, vai rompendo. Eu conheço um pouco da história da Vicky, um pouco. Quando eu vejo a Vicky se posicionando da maneira como ela se posiciona, eu falei, meu Deus, eu tenho que ouvir essa menina. É uma falta de humildade não ouvi-la. Outro. O João, the best John. João é formidável em todos os aspectos. Todos os dias. Quando eu falo da humildade, a humildade fala o quê? Fala de eu reverentemente ouvir a Deus e dizer, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor vai me ensinar? Você para ouvir o que Deus está falando através de alguém, faz o seu devocional já de manhã, logo cedo, 9, 10 horas já está tendo liberado. Ouve, comenta, compartilha de Deus. Confie plenamente que Deus recompensará os justos, que Deus punirá os malvados, que a sua providência guia cada detalhe das nossas vidas. Devote-se em servir a Deus, sem preocupar-se com os ganhos materiais. Haja com justiça, seja razoável, não adule nem odeie ninguém e não busque vingança. Seja certo que Deus é verdadeiro e justo, e que tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Aceite a justiça divina com humildade, não se revolte quando estiver sendo punido, castigado. Não busque apreço público, nem ainda busque estimação alheia. Considere-se ser pequeno e indigno. Não se ofenda se for insultado ou não te tratarem como você acha que merece. Desse modo, você vai manter o seu orgulho sempre sob controle, a sua humildade sempre prevalecendo. Eu lembrei da Duda. A Duda chegou um dia que, meu Deus, meu pai, ninguém me vê nessa igreja. Eu estou aqui, meu Deus. Falei, segura aí, Deus está te livrando de duas coisas. O que é? Você lembra da inveja e do orgulho? Graças a Deus, não tem inveja nem orgulho. Amém? Então, se você está passando por algum infortúnio, por alguma luta, tá certo? Por algum sofrimento, com humildade de Deus, é porque eu mereço. O Senhor não mandou a prova para a pessoa errada, não, foi para mim. Obrigado, relógio bonito você tem, bispo, excelente esse relógio, maravilhoso. Deus não mandou a prova porque eu sou bom, não mandou injusto a prova para mim. Deus mandou a prova para mim porque eu estou merecendo passar por essa prova, eu vou passar. Então, quando você sofre por isso, porque você merece uma punição justa. Quando a gente lê os grandes homens que falam sobre Deus, eles ensinam que se alguém é afligido por algum problema, deve meditar sobre suas ações. Porque nesse momento, assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Deixa eu ajustar aqui, deixa eu me arrepender. É o momento de entrar num processo de arrependimento completamente, uma tejuvá bem profunda mesmo. Encontrar o erro, encontrar a falha, corrigir as coisas que estão erradas, corrigir, ajustar. O erro, Deus nunca envia algo para alguém de maneira injusta. Falei isso com Eli esses dias, né, Elias? Deus nunca envia. Meu Deus, o Lula ganhou. Roubado ou não, vai assumir. Pense numa nação
nojenta, carnavalesca, cheia de prostituição, cheia de morte. Eu estava lá na casa, filha, na casa da... A gente estava tomando café com a Aline. Ah, nós estava. Aí ela pediu para eu ver um vídeo que mostrava que lá na China está obrigando as pessoas a fazerem exame de Covid pelo ânus, porque a mucosa anal pega mais rápido e tal. Veja aí, bispo, agora o vídeo, abre aí o vídeo. Primeiro vídeo que apareceu, não foi da China. Foi uma pessoa no Brasil, uma mulher, eu nem mostrei, eu fechei na hora o computador, o celular. Foi uma mulher que o marido dela era traficante, falou: o dia que eu morrer, minha filha, minha esposa, você vai fazer para mim uma dança sexy no dia do meu casamento. Velório. No dia do velório, uma dança sexy. E a cena era o cara morto lá, cheio de bala, no caixão, e a mulher esfregando tudo na cara dele. Meu Deus do céu, isso é o próprio capeta. Merece o governo. Que nós oremos para Deus nos guardar do que vai acontecer. Que nós oremos para Deus trazer justiça sobre esse negócio. Não pode haver um avivamento nessa terra se primeiro não tirar as maldades que tem nesse lugar. Entendeu? Então, não culpa, porque nesse momento você está passando por uma prova, sempre a culpa é dos outros, quando na verdade a culpa é nossa. Nossa mesmo. Não presumam que tudo acontece por acidente. Ao invés disso, digam. Você pode orar, por exemplo, dessa maneira: Deus querido, sou consciente da minha vergonha e insignificância. Causei ira a ti e tu me ordenaste essa tribulação. Tua medida a cada um é de acordo com suas ações. Ó Deus querido, assim como é um pai e misericordioso com seus filhos, assim como um pai é misericordioso com seus filhos, seja misericordioso conosco. Ajuda-nos em honra ao teu nome, salva-nos, perdoa os nossos pecados. Guia-me nas meditações do teu coração, sejam agradáveis, que eu possa meditar sobre o Senhor, que eu possa me arrepender, que eu possa me voltar completamente ao Senhor. Não veio nenhum mal a nós que não seja, e que nós não sejamos merecedores. Então, com humildade, você vai dizer: Deus, sou eu mesmo, eu estou aqui. São fundamentos que nós vamos perdendo. Pare de sofrer. Hoje à noite é grande dia de parar o sofrimento. Que nada, vou sofrer sim. Vou enfrentar sim. Vou passar pela prova sim. No final Deus vai ser glorificado sim, através da minha postura. Vou me posicionar sim, não vou fugir sim. E muitas vezes eu fico assim com esse evangelho barato, que não me faz fugir completamente do que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque eu vou perdendo os fundamentos que são horizontais, são permanentes para a minha fé. Eu quero orar com você, querido, de verdade. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Nós vamos perdendo fundamentos. Eu citei só 3. Agora entenda uma coisa. Tudo está previsto. E o homem tem o seu livre-arbítrio. Tem um grande filósofo judeu, o nome dele é Maimônides. Ele explicou que Deus sabe tudo, mas que seu conhecimento não restringe as nossas ações. Dotados de livre-arbítrio, seremos julgados por nossas decisões. O conhecimento divino nada tem em comum com o que nós, humanos, entendemos por conhecimento. O profeta Isaías fala que seus caminhos não são os nossos caminhos, certo? É por isso que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 38. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. O justo, isso. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, entretanto, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas do que avançam, dos que creem e seguem avante, dos que creem e salvos seguem avante.
estabelecendo fundamentos. Fundamentos do amor. Não seja uma pessoa desprovida do fundamento do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor jamais significa complacência. Amor é uma coisa, complacência é outra. Se você perguntasse para o amor, amor, você quer andar de mão dada com a complacência ou com juízo? Por favor, eu quero andar de mão dada com juízo. Com justiça. Com complacência ou com justiça? Eu quero andar de mão dada com justiça. Nunca considere o amor como complacência. É um fundamento muito forte. Vire para a pessoa que está do seu lado agora, de verdade. Vem cá, Thalitinha, vem. Você é tão agradável, né? Canta tão bem. Isso. Vire para a pessoa que está do seu lado, como eu vou fazer com a Thalita. Pode dizer para ela, Thalita. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado. De 2 em 2, pode dizer assim, de 2 em 2. Thalita, sem o amor, nós não somos humanos. Nós não somos divinos. Pode falar, sem o amor, nós não somos humanos. Nós não somos divinos. Fala, está com medo dele? Rapaz, pode falar, diga, sem o amor, nós não somos humanos. Não somos divinos. Por que você está só? Ah, ficar com ela você quer, né? Rapaz, te orienta, rapaz. Hã? Olha aqui. Por favor, aqui, ó. É? Hã? Olha aí, ó. Não, o Henrique sobrou agora. Diga, sem o amor, nós não somos humanos. E jamais seremos divinos. Deus quer nos fazer humanos para nos elevar a um espírito divino. E o amor é essa interligação que nos faz entender essas coisas. Dá sem esperar receber em troca. Eu falei acho que foi para o Arthur também que eu falei ontem. Foge não. Te amo. Eu falei para o Arthur ontem, falei, Arthur, Normando, quando nós fazemos o trabalho de Deus com amor, né, filha? Quando a gente faz com amor, sem esperar nada em volta, sem esperar nada em troca, Deus vai cuidando de coisas que você jamais pensava em cuidar, Deus vai cuidando, Deus vai preparando, Deus vai organizando as coisas. Ah, mas eu quero sim, eu quero de Deus, mas eu quero botar uma lista do que é um dos meus pré-requisitos para Deus me atender. Você está na fila errada. Vai procurar um emprego. Você está na fila errada. Segundo fundamento. Fala para ela assim, diga Thalita, diga, mas fala o nome da pessoa que está do seu lado. Vou falar Thalita porque ela está aqui comigo. Thalita. Sem reverência, você perde completamente a capacidade de aprender sobre Deus. Numa escola, as pessoas irreverentes. Sabe o que o professor faz? Quanto é que você quer de nota? 10? E você? 10? 10? É nota que vocês querem aprender. Quando o professor chega que os alunos são reverentes, vai gerando um clima de crescimento, de aprendizado, de transferência. O professor esquece o horário da aula e continua ensinando e marca reforço por causa da reverência. Quando você se porta irreverentemente diante de uma autoridade que pode julgar o seu caso e mudar a sua vida. Agora, a minha amiga aqui, ela é juíza. Doutora juíza. Eu tenho uma audiência com ela e levei meu advogado aqui, na doutora juíza. Só que eu tomei uma de manhã, eu vou lá com o senhor, porque eu vou ver, eu só tomei só uma garrafa, mas você vai me introduzir na frente dela? Chego nem a entrar. Porque ela pode julgar no meu caso, naquele momento ela vai julgar de maneira talvez até não favorável, porque eu estou me portando irreverentemente. Da mesma maneira no reino de Deus, por que eu entendo as coisas humanas e não quero correlacionar com o reino de Deus? Se eu me porto de maneira irreverente no meu relacionamento com Deus, não há como Deus atender as minhas petições. Eu perco a chance de aprender sobre Ele. Você quer o quê? Nota que você quer?
que você quer? Um carro? É uma faculdade? Tome, 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 e responda por isso depois. A vida vai lhe entregar. A vida vai lhe fazer viver isso aí. Ainda de frente para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, fala o nome dela, tá? Eu vou falar o nome da Thalita que está aqui comigo. Thalita, eu tenho entendido pela Bíblia que o ato de ser servido começa com servir. Eu quero te servir não para ser servido, mas para que o meu orgulho seja completamente destruído. O maior poder de anulação do orgulho não tem um antídoto que eu tomo assim, vou comprar algo contra o orgulho, vou comprar um antídoto, vou tomar vacina contra o orgulho, não existe. O maior antídoto contra o orgulho é quando eu me porto para servir alguém, quebrando todo, quando eu me porto de maneira humilde. Começou uma discussão muito forte, vai dar briga, vai dar confusão. Mas a confusão é um arrogante contra um orgulhoso. Aliás, um orgulhoso contra um humilde. O orgulhoso grita isso para ver e o humilde fala: você pode baixar a voz um pouquinho para a gente poder conversar? Pode? Eu não estou ouvindo direito não, você está falando muito alto. Pode falar mais baixo? O clima vai mudando. Quem ganha a discussão é ele. Quanto mais humilde você for, mais as portas de oportunidade são abertas para a sua vida. Quanto mais humilde você for, vou findar agora, mais você receberá a visita de anjos. Quanto mais humilde você for, mais os anjos vão te visitar. Amém?